Opa, a paz de Deus no coração de todos. Estamos aqui para compartilharmos mais uma vez uma palavra, a qual Deus tem colocado, né, em nosso coração para a nossa meditação. Acredito que essa palavra vai nos ajudar, né, a como entender o chamado de Deus e, e como conhecer a Deus, né? Porque é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta palavra, sobre conhecermos a Deus e como, né, podemos conhecer a Deus intimamente, né? Essa palavra que eu começo aqui se encontra, para nós darmos entrada nessa palavra, eu quero deixar aqui como que um título que se encontra em Oséias, capítulo 6, versículo 3, onde que nos fala assim a palavra: conhecemos e prossigamos a conhecer o Senhor. Isso é Oséias 6:3. E no versículo 6 a palavra fala o conhecimento de Deus, que quer dizer melhor conhecer o Senhor do que sacrifício. Melhor ter um conhecimento do Senhor do que holocaustos. Então, o que está aqui nos falando esse título desta palavra? Que o Senhor, Ele deseja que nós venhamos o conhecê-lo, não conhecê-lo simplesmente por ouvir falar, né? Como Jó o conhecia antes de passar pelo processo que passou. Esse conhecimento aqui fala sobre uma vida íntima, intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Se nós vemos a palavra conhecer no original, no hebraico, a palavra quer dizer ida, que traduzida significa intimidade. Então, essa palavra conhecer no original, ela é ida, que quer dizer intimidade. Então, quando Deus fala que Ele quer que nós o conhecemos, Ele quer dizer que Ele precisa ter e que nós precisamos ter intimidade com Ele, uma vida de relacionamento como esposa e esposo, como um casamento, intimidade. Esse conhecer que Deus quer que nós vamos ter dele. Até porque em Oséias capítulo 4, a palavra nos fala, vamos ler aqui para nós ter melhor conhecimento. Oséias capítulo 4. O meu povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento, pois tu, sacerdotes, rejeitas o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Bom, essa palavra aqui, que fala aqui em Oséias 4, se nós formos ver, estudar, nós vamos ver que Deus, Ele mandou o profeta casar com uma prostituta, para que ele viesse ter a melhor noção para passar para o povo o que Deus estava passando, o que Deus estava sentindo com o pecado e com o afastamento do seu povo dele. Aqui Oséias ia sentir na carne, ia sentir a dor da traição, a dor daquilo que causaria a infidelidade da sua esposa, para que ele pudesse ter um melhor exemplo
para passar para o povo daquela época, ou como que Deus estava se sentindo. Deus estava se sentindo traído, Deus estava se sentindo ofendido pelaquela traição, pelo seu povo deixar ele de lado, por causa dos seus desejos, suas vontades próprias, e adorando outros deuses, no caso, falsos deuses, porque só existe um Deus, que é o único, o verdadeiro, o Eu Sou, o nosso Deus. Então, aqui nós vemos que também nos nossos dias não fica longe, não está diferente desses dias aqui, porque a gente vê, e aqui Deus está falando para o seu povo, para o seu povo. E a gente vê hoje que não fica muito diferente, que não está longe, né? O afastamento do seu povo da palavra, do conhecimento, de uma vida íntima, de uma intimidade com Deus. A gente vê que há muita frieza espiritual, que há muita gente indo atrás de pregador, né, de TikTok, de conhecimentos leves, entendimento leves, de pessoas que ouvem falar e vêm e aplicam nas redes sociais, e muitas vezes o seu povo escolhido, porque a palavra diz, né, que possível fosse, o inimigo enganaria até mesmo os escolhidos. Vão ali, pegam aquilo ali que escutaram e passam para adiante. Muitas vezes pastores formados de um dia para o outro, pastores e líderes formados pelas redes sociais, formados sem ter um relacionamento, uma vida com Deus, pegam tudo que ouvem e escutam e não buscam na palavra, não buscam conhecer realmente se é aquilo ali ou se não é aquilo ali. E isso acaba estragando as ovelhas, acaba afastando o seu povo de Deus por falta de conhecimento. Por isso que a palavra nos diz que Deus, ali naquela época ainda, se a gente olhar em Jeremias, no Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus, ele tinha plano de uma nova aliança para com o seu povo, já por causa dessas confusões, por causa desses falsos profetas que se levantariam nos últimos dias. Então, por isso que nós precisamos buscar ao Senhor, buscar entender e conhecer o Senhor. Por isso que a palavra diz, o povo está errando, né? Ou erra por não me conhecer, ou por ir atrás de palavras vãs, palavras de conhecimento, entendimento humano, que não tem, de pessoas que não têm uma vida com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem casado com Deus, mas simplesmente tem ouvido falar e vem falando, passando para outros, e por causa da falta do conhecimento, da falta do entendimento, da falta de buscar, muitos estão sendo enganados. Bom, a palavra nos fala em Jeremias, no livro de Jeremias 31, no versículo 33, no capítulo 31, versículo 33 ao 34, vamos ler. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Diz o Senhor, na mente lhe imprimirei a minha lei, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o menor até o maior deles,
dizendo, diz o Senhor. Bom, aqui é aquilo que eu falei há pouco, que o Senhor faria uma nova aliança, e Ele fez, já se cumpriu em nossos dias essa nova aliança, a qual é Cristo, que morreu, ressuscitou, para que nós viéssemos morrer com Ele, e pela fé viver com Ele, e pela fé crer na obra dele na cruz do Calvário. Então essa nova aliança já foi concluída, né, com as nossas vidas, sobre as nossas vidas, nós que cremos, e confirmando isso a Jesus, para confirmar a aliança, a palavra, ele nos deixou o Espírito Santo. A palavra nos fala em Hebreus capítulo 8, versículo 10, confirma nova aliança, que quer dizer que está confirmando aqui no Novo Testamento, em Hebreus, que aquilo que ele falou que ia fazer, se fez, já está confirmado, já está concluído. E se nós vemos Hebreus capítulo 10, versículo 15 e 16, a gente vai ver que o Espírito Santo, ele conclui e ele testemunha essa aliança em nossos corações. Vamos ler para ter uma melhor ideia daquilo que a palavra está nos falando, nos dirigindo aqui nesse momento. E disto também dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente a escreverei. Bom, aqui a palavra está dizendo que o Espírito Santo, ele confirma isso, ele testemunha isso em nosso coração, porque é através do Espírito Santo que nós entendemos e conhecemos e vivemos essa nova aliança em Cristo Jesus. A palavra aqui nos fala então que é através do Espírito, da pessoa do Espírito Santo, o qual Cristo nos deixou para que nos ensinasse e nos revelasse e nos encaminhasse em toda a verdade. Isso vamos ver mais para frente. A palavra aqui também nos fala em Mateus capítulo 22, 29, amém. E reis por não conhecermos a Escritura. Então, aqui o próprio Jesus está falando, o meu povo erra por não conhecer a palavra, por não conhecer a Escritura. Por isso que muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo levados para um evangelho leviano, que não é o verdadeiro evangelho, o qual Cristo tem nos deixado e nos testemunhado através do seu Espírito e através dos verdadeiros pastores e pregadores que Deus tem levantado em nossas igrejas, em nossos dias. Por isso que nos fala a palavra também em Oséias 6,3, conheça e prossiga a conhecer. Aqui a palavra está dizendo, ali em Oséias, depois do capítulo 4 que nós lemos no capítulo 6, que o povo deveria conhecer a Deus e continuar conhecendo, porque senão o povo iria se desviar e iria ser condenado e julgado, como diz a palavra. E no versículo, como eu já falei antes, ali no versículo, no capítulo 6 e 6 de Oséias, que fala a palavra que melhor é obedecer que sacrificar, melhor é conhecer a Deus do que holocaustos. Então, é melhor que nós venha aprender, buscar e ter uma vida, ter intimidade, a ter realmente um conhecimento de quem é Deus através da palavra, pela unção e pela direção do Espírito Santo, de que nós simplesmente ouvir e sair falando, como já falei antes, aconteceu com
com Jó, né? Por que eu falo isso? Porque Jó, no capítulo 42, ele fala que ele ensinava nos conselhos, né? E depois ele diz o que não sabia. E daí ele fala, pois agora os meus olhos te veem. Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, porque ele teve vida com Deus, ele teve intimidade, ele teve relacionamento com Deus através do processo que ele teve. Então que possamos passarmos pelos processos e procurar entender e conhecer Deus intimamente através da sua palavra. Através da sua palavra. A palavra nos fala também em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O que quer dizer? Que nós temos que chegar-vos a Deus. Como é que nós chegamos a Deus? Através da palavra. Porque a palavra, ela nos dirige pelo Espírito Santo a orar, a jejuar, a ter uma vida de relacionamento com Deus, a realmente conhecer a Deus, para que nada possa ou nada venha nos desviar da sua vontade e do verdadeiro evangelho. Também nos fala a palavra segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, que como que nós nos relacionamos com a palavra ou com Deus como num casamento. Aqui nós vamos ver a palavra, vamos ler para nós entender. Aqui a palavra nos fala assim, ó. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque o Senhor, ele é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E onde que está o Espírito do Senhor? Em nossas vidas hoje. Em nossas vidas. Confirmando a nova aliança. Então, continuando a palavra. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Daí a palavra vem nos dizer, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Como? Pelo Senhor, o Espírito Santo. E outra tradução diz, pelo Espírito do Senhor. Então, como é que nós nos temos um relacionamento como que um relacionamento íntimo com Deus? Através da palavra, através da pessoa do Espírito Santo, dando liberdade para o Espírito Santo agir e nos ensinar. E como é que nós demos liberdade para o Espírito Santo nos ensinar na palavra? Lendo a palavra, abrindo a Bíblia e lendo a palavra. Aí então ele vai nos revelar, porque o Espírito Santo, ele é a vida, ele é a luz da palavra. É ele que vai nos levar a entender e compreender. E aí então, refletido como que num espelho, no momento que nós lemos a palavra, conforme nós vamos lendo, entendendo, tendo relação, tendo intimidade com Deus, nós vamos como que refletido num espelho, nos tornando de glória em glória a própria imagem do Senhor, de Cristo. Como diz a palavra? Pelo Espírito Santo, pelo Senhor, o Espírito Santo. Então é através da pessoa do Espírito Santo que nós conhecemos e entendemos a palavra. Aleluia. Então, se nós continuarmos lendo ou falando sobre como entender, como termos um relacionamento, como termos uma vida, uma intimidade com Deus, como que um casamento, que é isso que Ele queria e que é isso que Ele quer para as nossas vidas também, nos nossos dias.
Se nós vermos a palavra em primeiro epístola de João, capítulo 2, versículo 27, que nós vamos ler ali sobre a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Vê a palavra. Vamos ler para ter um melhor entendimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensinou a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, Jesus, como Deus, Jesus, Deus, como também nela vos ensinou, como também ela vos ensinou. Então permanecemos em Deus como? Através da unção, conforme ela nos ensinou. E essa unção é o Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo em nossas vidas, através das nossas vidas. Então aqui essa palavra se confirma o que foi escrito, em Jeremias, que haveria uma nova aliança, que o Senhor ele escreveria em nossa mente, imprimiria em nossos corações a sua palavra, e de ninguém nós precisaríamos, ou seja, ninguém precisaria ensinar ou perguntar ou dizer, tu conheces a Deus? Porque todos nós o conheceríamos. Então todos nós temos a oportunidade de conhecer realmente e ter intimidade, uma vida verdadeira, conhecer verdadeiramente quem é Deus através do seu Espírito Santo, individualmente. Não estou aqui dizendo que não tem pastor que ensine, que não tem pastor que ensine, que não ensina a verdade. Tem muitos pastores que ensinam e nos explicam realmente como e devemos fazer para ter vida e intimidade, relacionamento com Deus. Mas nós temos a oportunidade, o privilégio de conhecer e ter uma vida íntima com Deus através do seu Espírito no estudo da sua palavra, porque o próprio Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a que o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, é através do Espírito Santo, ele nos ensinará, ele nos lembrará todas as coisas. E nos diz mais ainda a palavra no Evangelho de João 17. O próprio Jesus falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Aqui ele está orando por nós, orando para os discípulos e orando por nós, aqueles que viessem crer em sua oração antes da sua crucificação. Ele estava orando, intercedendo por nós, como ainda hoje ele faz perante Deus, ao lado do Pai, através do Espírito Santo, em prol das nossas vidas. Aqui ele está dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então Jesus nos deixou o ensinamento, nos deixou o caminho, nos deixou apontado para onde que nós iríamos nos santificar e ter uma vida íntima e um relacionamento verdadeiro com Deus através da sua palavra. Receba esta palavra em teu coração para que tu possas não ser enganado por um evangelho liviano que está sendo pregado nas redes sociais e em muitos lugares neste mundo. Receba, em nome de Jesus, que sirva para a edificação da sua vida e da tua família esta palavra, em nome de